Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Observe também a pessoa que está ao teu lado, veja se há alguém sem a palavra, e se houver alguém sem a Bíblia, chega perto dessa pessoa, divida com esta pessoa a Escritura. Muito importante que nós venhamos estar sempre com a Bíblia, que nós venhamos estar aí lendo constantemente a palavra de Deus, porque, como diz lá no Salmo, a palavra do Senhor é que é a lâmpada, né? É a palavra do Senhor que me direciona, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos lá? Quem encontrou, diga glória a Deus. Marcos capítulo 4, nós vamos ler o que Jesus disse aqui no versículo de número 25. Marcos 4, verso 25, diz assim a palavra: porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Glória a Deus. Jesus está fazendo um sermão, né? Uma pregação, e no meio desta pregação Jesus ele vai lançar esta palavra. Eu vou ler mais uma vez. Você que ainda não encontrou, estamos em Marcos capítulo 4, versículo 25, diz assim: porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você crê que Jesus disse isso mesmo? Agora, você crê que isso aqui é verdade? Que aquele que tem ainda recebe mais e o que não tem ainda é tirado? Você crê mesmo? Glória a Deus. Então eu vou ler mais uma vez o verso 25, e agora eu gostaria que toda a igreja repetisse comigo, bem alto e bem forte. Vamos lá, diga comigo: porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Diga mais uma vez: porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Glória a Deus. Diga comigo assim: hoje vai ser uma bênção. Glória a Deus. Então você que crê nisso, desocupe as tuas mãos e vamos dar uma forte e poderosa salva de palmas da palavra de Deus. Oh glórias, isso. O amado, desocupa as tuas mãos, você que crê nesta palavra, você que crê em cada linha que está escrita neste livro, você que crê, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, nós cremos na veracidade da Tua palavra, e é por isso que estamos aqui nesta noite, porque queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Então fala, Senhor, fala poderosamente, porque os Teus servos ouvem. Fala, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Vai jogando por terra, Senhor, todo impedimento, toda barreira, todo obstáculo que tentar se opor à pregação da Tua palavra. Prepara o ouvido desta pessoa para te ouvir e o coração para receber, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual estará sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Graças a Deus. Tome o teu assento. Você sabe que quando o Senhor Jesus ele disse essas palavras, conta-nos a palavra que Jesus nesse momento estava ali junto ao mar. Jesus estava na praia, e de repente, pelo fato das pessoas reconhecerem Jesus, elas foram se achegando, né? Jesus estava ali à beira do mar, e de repente as pessoas foram reconhecendo que aquele homem era Jesus, e as pessoas começaram a se achegar, e de pouquinho em pouquinho uma grande multidão se aglomerou ali naquele lugar. Uma grande multidão estava junto dele.
E justamente para não perder a oportunidade de pregar a palavra, de ministrar, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus ali mesmo, na beira do mar, Jesus vai começar a ensinar o povo através de parábolas. Jesus vai começar a contar muitas parábolas. Jesus ele vai falar, por exemplo, a respeito das pessoas que recebem a palavra bem, que recebem a semente que é a palavra, né? Porque ele vai contar ali a parábola do semeador. Jesus ele vai falar a respeito das coisas encobertas, né? Onde ele vai falar da candeia, que ela tem que estar num lugar visível para que ela possa iluminar. E aí, um pouco depois disso, ele vai dizer estas palavras que a gente acabou de ler. Capítulo 4, no versículo de número 23, diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se nós analisarmos de uma maneira humana essa palavra que Jesus está dizendo, se nós olharmos com os olhos carnais, parece uma injustiça. Você concorda comigo? Lendo assim de primeira e fazendo uma observação crítica desse texto, a princípio parece uma injustiça o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo: poxa, aquele que tem ainda vai receber mais, e aquele que não tem, Jesus está dizendo que até o que tem ele vai perder. Poxa, parece uma injustiça o que Jesus está dizendo aqui, porque humanamente falando, qual seria o certo, amado? Humanamente falando, o certo seria o quê? Tirar daquele que tem muito e dar para aquele que tem o quê? Pouco, né? Humanamente falando, na lógica humana, isso seria o certo. Só que Jesus, ao dizer essas palavras aqui, ele está falando de algo espiritual. Quando Jesus ele diz aqui, porque ao que tem, ele está se referindo a quê? A fidelidade. Jesus está se referindo à obediência. É como se Jesus estivesse dizendo assim: ao que tem fidelidade, ao que tem temor, ao que tem obediência, a esse será acrescentado. Porém, ao que não tem temor, ao que não tem obediência, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, Jesus está dizendo que a pessoa que é fiel, temente a Deus, Deus abençoa, Deus supre essa pessoa. Só que a pessoa que não anda na palavra, a pessoa que não obedece, a pessoa que não é fiel, é insubmissa, puxa, além dessa pessoa não ser acrescentada, aquilo que ela pensa que tem, ela ainda perde. E aqui está o grande segredo espiritual de bênçãos para as nossas vidas, mas que muitas pessoas às vezes não tomam posse. Porque quantas pessoas que às vezes a gente vê, e às vezes são pessoas boas, pessoas trabalhadoras, às vezes você vê o camarada, puxa, saindo de casa 3 horas da manhã, porque o serviço dele é muito longe, a condução é complicada, aí ele vai, se esforça, sai de casa às 3 para pegar no serviço às 7, e aí chega no trabalho, trabalha de 7 horas da manhã até 5, 6 horas da tarde, sai do serviço 5, 6 horas da tarde, chega em casa quase 10 da noite, vai dormir, no dia seguinte de novo acorda aquele horário, e a pessoa se esforça, trabalha, mas não vê o resultado do trabalho. Às vezes você vê aquela pessoa que é uma bênção, uma pessoa legal, bacana, uma pessoa que tem uma boa conversa, tem um bom papo, tem um bom assunto, é uma pessoa que tem às vezes até uma boa índole, mas na vida sentimental a pessoa não consegue dar certo, na vida conjugal a pessoa não se acerta,
Na vida financeira a pessoa não se acerta ao invés de ser acrescentada. Ao invés de conquistar, a pessoa parece que está regredindo. E aí a pessoa pergunta: puxa, por quê? Eu trabalho tanto, eu me esforço tanto. Puxa, eu sou uma pessoa que ralo, não é assim que dizem? Sou uma pessoa que eu ralo tanto. Por que as coisas não dão certo? Por que as coisas não acontecem? Aí a gente vê o que Jesus está dizendo aqui. Capítulo 4, verso 25. Por que as coisas não dão certo? Porque ao que tem o que, amados? Temor, obediência, que teme ao Senhor, que cumpre a palavra, ao que tem, ser-lhe-á dado. A esse vai ser dado. E ao que não tem temor, ao que não tem reverência, ao que não tem respeito, até o que tem lhe será tirado, independente de quem seja. Pode ser uma pessoa muito legal, muito bacana com os amigos, pode ser o contador de piadas da turma, aquela pessoa alegre, mas se ele não tem temor, não adianta que não vai ser acrescido. Ele pode ser a pessoa mais esforçada do mundo, um trabalhador do ano na firma, mas se ele não tem temor, essas coisas, não vai ser acrescentado. Aquele que tem temor, aquele que é fiel, Deus abençoa. Então com isso a gente percebe que a bênção de Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não depende somente ou exclusivamente de Deus. Ela depende muito também de quem, amados? De nós. Porque se eu tenho temor, eu vou ser acrescido, e se eu não tenho, eu não vou ser. Isso significa então que depende daquilo que eu vou fazer, depende do tipo de pessoa que eu vou ser, para ser acrescentado ou para deixar de receber. Se você abrir comigo em Deuteronômio capítulo 11, deixa marcadinho aí no Evangelho de Marcos, abra comigo lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, texto muito conhecido da palavra de Deus, mas que sempre quando falamos de fidelidade em si, é bom nós citarmos. Deuteronômio capítulo de número 11, veja o que diz a palavra aqui, versículo de número 26, Deuteronômio capítulo 11, verso 26, diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando, igreja? Quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Essa é a bênção. Quando eu ouço, quando eu cumpro, quando eu obedeço, quando eu temo. Versículo 28. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então olha o que a palavra está dizendo, amado. Deus ele coloca tanto a bênção quanto a maldição diante de nós. Deus ele coloca a bênção e a maldição diante da pessoa. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é somente Deus quem dá, mas é o homem, através de uma escolha, que ele toma posse da bênção, conquista ou não. Pastor, como é que eu recebo a bênção? E a bênção, você pode abrir um leque naquilo que representa a bênção para você. Talvez a bênção para você seja uma libertação, a bênção para você seja uma cura, a bênção para você seja uma questão financeira, a bênção pode ser uma série de coisas. Pastor, quando é que eu conquisto esta bênção? Quando eu escolho obedecer, quando eu escolho ser temente, quando eu escolho ser fiel. Quando que eu não recebo esta bênção? Quando eu escolho ser infiel, quando eu escolho seguir o meu próprio coração, apesar de saber que ele é enganoso, quando eu escolho fazer a minha vontade ao invés de fazer a vontade de Deus, quando eu não tenho temor, e lembrando que se eu não sou abençoado, não é porque Deus não me abençoa, não, eu não sou abençoado por quê? Porque eu escolho não obedecer, por eu escolher não ter temor, por eu escolher não obedecer a palavra, eu não sou abençoado. Então é uma escolha que o homem faz.
Ser abençoado ou não ser abençoado, ser acrescido ou não ser acrescido, é uma escolha que eu faço. Deus, esta noite, Ele nos trouxe aqui neste lugar para dizer as mesmas palavras que Ele disse lá em Deuteronômio: eis que diante de ti, eis que diante de ti, eu coloco a bênção e a maldição. Eis que diante de vós eu coloco dois caminhos. Quem quer ser acrescentado aqui, diga glória a Deus. Quem quer ser abençoado aqui, diga glória a Deus. Então Deus está dizendo: obedeça a palavra, seja temente esta palavra, porque aquele que não for temente, aquele que não tem o temor, esse aí vai ser tirado, mas aquele que tiver, ainda será acrescido em nome de Jesus Cristo. Se você tiver temor, Ele te acrescentará, Ele te abençoará. Diga glória a Deus. Volta comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Então você vê que Jesus aqui a princípio, Ele estava falando a respeito de fidelidade, falando a respeito de temor. Jesus estava dizendo: ainda que esse temor, ainda que essa fidelidade estejam ocultos, ou seja, ainda que a pessoa não mostre para todo mundo que é fiel, sou fiel, hein? Ainda que a pessoa não saia por aí dizendo para todo mundo que é temente a Deus, mas se verdadeiramente esta pessoa for fiel, Deus, Ele promete revelar como? Abençoando. Glória a Deus. Eu não preciso dizer para todo mundo que eu sou temente e que eu sou fiel. As pessoas vão perceber que eu sou temente e que eu sou fiel através daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Puxa, aquela pessoa é abençoada, olha só, Deus abençoa. Deus, Ele promete revelar através da prosperidade, através das bênçãos, que aquela pessoa é fiel. Só que pelo fato do Senhor dizer que não há nada em oculto que não haja de ser revelado, pelo fato do Senhor dizer que não existe nada que fique encoberto, a gente entende que assim como as pessoas vão perceber a fidelidade daquele que é fiel pelas bênçãos que Deus vai derramar, as pessoas também perceberiam a infidelidade do infiel por não ver a prosperidade. Glória a Deus, amados. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Se a pessoa for fiel, a fidelidade dela será revelada através da bênção que o Senhor vai derramar, das coisas que o Senhor vai acrescentar. Porém, se a pessoa for infiel, a infidelidade dessa pessoa também será revelada. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para ela e vão dizer: puxa, mas ele é servo de Deus, mas não tem nenhum chinelo no pé. Puxa, ele é servo de Deus, mas anda pedindo carona. As pessoas vão perceber isso. E é justamente aqui que nós vamos começar a entender essa palavra. Jesus vai dispersar o povo vai embora, e Jesus agora resolve chamar os discípulos. E Ele resolve passar para outra margem do mar, porque Ele sabia que havia um homem naquela terra, na terra dos Gadarenos. Havia um homem ali que há muito ele era atormentado por espíritos malignos. Havia um homem ali que precisava muito ser liberto, um homem que precisava muito da misericórdia de Deus. Jesus vai mandar com que os discípulos entrem no barco e Ele vai atravessar para outra margem. Vamos ver isso comigo? Marcos capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo de número 2. Eles vão atravessar, e olha o que vai acontecer. Marcos capítulo 5, verso 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar, e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Então olha a situação desse homem. A Bíblia não diz por qual motivo esse homem vivia assim. A Bíblia não diz o porquê desse homem ter esta vida, mas independente do motivo, Jesus agora estava ali para libertar. Independente do motivo que fez com que esse homem se tornasse
esta pessoa incontrolável, Jesus agora estava ali, e ele vai abençoar este homem. Veja, versículo de número 6: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então você vê que quando o Senhor Jesus pergunta para aquele espírito maligno: qual é o teu nome? Ele se autodenomina Legião. Versículo de número 10 diz assim: e rogava-lhe muito, aqueles espíritos malignos, né? Aquele demônio que se intitulava Legião, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Amém? Então vamos entender a palavra. Jesus não tinha entrado ainda na vida desse homem. Enquanto Jesus não havia entrado na vida deste homem, os demônios é quem o dominavam. Os demônios sujeitavam aquele homem. Apesar da Bíblia não nos dizer, a gente sabe que o inimigo ele só entra quando ele encontra portas abertas, quando ele encontra brechas. Só que Jesus chegou nesta vida. Até então esse homem não tinha Jesus. Jesus ele chegou. E quando Jesus chega, o que vai acontecer? A coisa vai inverter. Porque os demônios que antes sujeitavam, agora eles é que vão ter que se sujeitar a Jesus. Até porque pelo fato de Jesus agora estar ali, não havia mais brechas para que os demônios estivessem no corpo daquele homem. Então, como os demônios entenderam que não poderiam mais permanecer naquele homem, os demônios vão virar-se para Jesus e vão dizer: Senhor, permita-nos que nós entremos nestes porcos que estão ali. Senhor, a gente vai ter que sair do corpo deste homem mesmo, porque tu és poderoso. Contra o teu nome nós não podemos resistir, nós vamos ter que sair mesmo. Mas permita-nos então, já que nós vamos ter que sair deste homem, permita-nos então que nós entremos nos porcos. E olha a resposta que Jesus vai dar, igreja. E Jesus, versículo 13, e Jesus logo permitiu. Amém, amados? Vou ler. E Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos malignos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2000, e afogou-se no mar. Então veja, olhando assim de primeira, a impressão que dá é de que não aconteceu absolutamente nada, porque aquele homem foi liberto, os demônios saíram daquele homem, e o nome de Jesus foi glorificado. Então a princípio parece que nada aconteceu. A impressão que nos dá é que tudo estava muito bem. Só que aqueles demônios, ao saírem do corpo desse homem, eles entraram aonde? Nos porcos. Só que antes desses demônios entrarem nos porcos, esses demônios estavam entrando na vida do dono destes porcos. Porque veja o que diz o versículo 13: e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase quantos, amados? 2000, e afogou-se no mar. Pensa comigo, igreja, imagina o prejuízo que o dono destes porcos vai ter ao perder de uma só vez 2000 porcos. Imagina o prejuízo que o dono desses porcos teve ao ver a sua manada, que provavelmente representava todo o seu sustento. Imagina o prejuízo que esse homem teve ao ver todos aqueles porcos mortos. Só que o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo não era ele perder os 2000 porcos, mas o pior de tudo foi que esse mal ele veio
com a permissão declarada do Senhor Jesus. Podemos entrar nesses porcos, Senhor? E Jesus lhe permitiu. E é justamente aqui, nesse momento, que a gente vai encaixando e entendendo a palavra. Por que Jesus permitiu que aqueles demônios saíssem daquele homem e entrassem nos porcos, sabendo o prejuízo que isso iria causar? Por que Jesus permitiu esse mal? Por que Jesus permitiu que aquele mal viesse sobre a vida daquele homem, daquele criador de porcos? E aí a resposta é simples. Você quer ver a resposta? Marcos, capítulo 4, versículo 25. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você pode dar glória a Deus? O que nós dissemos a respeito desse versículo, amado? Que quando Jesus diz aquele que tem, ele estava se referindo ao quê? Aquele que tem temor, aquele que tem obediência, a esse vai ser dado. Porém, aquele que não tem temor, aquele que não teme, aquele que não obedece à palavra, até o que ele tem vai ser o que, amado? Tirado. Mas aí você pode perguntar, mas pastor, por que esse homem não teria temor a ponto desse mal vir sobre ele? O que é que evidenciaria a falta de temor desse homem? O que justificaria essa permissão do Senhor Jesus para que o mal viesse sobre a vida dele? Eu vou te mostrar. Abra comigo em Levítico, capítulo de número 11, lá no Antigo Testamento agora. Deixa marcadinho Marcos. Levítico capítulo 11, veja comigo o que diz aqui o versículo 7. Levítico capítulo 11, versículo 7 diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Versículo 11: ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Glória a Deus, igreja. Então você vê que, segundo a lei, o porco era algo tão abominável, mas tão abominável, que Deus proibiu os filhos de Israel de comer e de até mesmo tocar no porco, não podia nem chegar perto. Então, tomando como base isso aqui, a gente começa a entender o que fez com que o Senhor Jesus permitisse aquele mal. O que fez com que ele permitisse? O que foi, amados? A desobediência daquele criador de porcos. Você vê que apesar da lei proibir abertamente qualquer tipo de aproximação dos filhos de Israel com porcos, esse homem não só tocava em porcos, como também vendia para outras pessoas. Ou seja, ele ganhava vida fazendo algo que era abominável aos olhos de Deus. E pelo fato de Jesus ser o próprio Deus, Jesus sabia de tudo. Jesus, ele sabia, ele conhecia, ele sabia quem era o dono daqueles porcos. Ele conhecia a vida daquele criador de porcos. E eu até creio, amado, que quando aqueles demônios viraram-se para Jesus e disseram: Senhor, permita-nos que nós entremos nestes porcos, eu creio, amados, que a vontade do Senhor Jesus naquele momento era dizer assim: não vou permitir, porque Jesus sabia o prejuízo que ele iria causar. Eu creio que o Senhor Jesus naquele momento ele queria ter dito: não, eu não vou permitir. Só que quando ele olhou para a vida daquele homem, quando ele olhou para a falta de temor daquele homem, quando ele olhou para a desobediência que aquele homem teve em relação à palavra, não teve como Jesus não permitir, não teve como Jesus evitar que aquele mal viesse. Não, está dando brecha, está tendo legalidade. E é assim que acontece conosco, amados. É aqui que a gente vai começando a entender a palavra. Por que muitas das vezes o mal vem sobre as nossas vidas?
Por que muitas das vezes nós não alcançamos aquilo que gostaríamos de alcançar? Por que muitas das vezes nós não somos abençoados, não somos acrescidos como gostaríamos de ser? Por causa de desobediência à palavra. Porque Deus ele diz assim: olha, teu lugar é na minha casa, o teu lugar é servindo, o teu lugar é me adorando, o teu lugar é sendo fiel na minha casa. Mas a pessoa diz: não quero ser crente, não quero Jesus. E ele usa um profeta para dizer: olha, Deus tem uma obra na tua vida. Ele usa uma música no rádio para falar com a pessoa ouve a música, chora, se quebranta, mas ela não vai. A pessoa ouve uma palavra na igreja e a pessoa não se converte. Por quê? Coração duro, obstinado, pessoa teimosa, pessoa não quer obedecer. Aí a vida da pessoa é cheia de ilegalidades. Aí o inimigo vem: Senhor, deixa eu tocar nesse aí. O Senhor não quer permitir. Mas aí olha a vida da pessoa toda torta. A pessoa ouve a palavra, mas não dá crédito. A pessoa ouve a pregação, mas entra aqui, aliás, nem entra, porque se entrasse aqui e saísse aqui, alguma coisa ficava. Ela bate aqui, cai a palavra. Aí Jesus diz: vai. E aí o mal vem, amados. Por quê? Porque ao invés da pessoa escolher a obediência, a pessoa escolhe desobedecer. Às vezes Deus chega para a pessoa e diz: meu filho, você não pode continuar com esse namoro promíscuo, não. Você não pode ficar fazendo sexo com a tua namorada, não, isso é pecado. Mas aí a pessoa endurece o coração: não, eu vou fazer. Não, isso não tem nada a ver. Aí o mal vem, o inimigo chega: deixa eu tocar. Aí Deus olha para a vida da pessoa, vai. E uma série de outras coisas. Deus essa noite te trouxe aqui para te abençoar. Deus essa noite ele te trouxe aqui para derramar sobre a tua vida a bênção que você está esperando. Deus nessa noite, o desejo do Senhor é te acrescentar. Diga glória a Deus. Pastor, Deus tem prazer na morte do homem? Não, Deus não tem prazer na morte do homem. Deus ele não quer ver o homem na miséria, não. Deus ele não quer ver o homem afundado em vícios, não. Deus ele não quer ver o homem numa vida amarrada, não. Deus ele quer que todos nós venhamos comer o melhor desta terra. Deus ele quer que nós venhamos ter as melhores coisas, as melhores roupas. Deus ele quer que nós sejamos libertos, abençoados. Deus ele quer ver a nossa família abençoada. Mas para que Deus ele possa fazer a obra, mas depende de eu obedecer, depende de eu ter temor e ser fiel. Deus nunca vai nos libertar, amados, se nós viermos aqui na igreja, recebermos a oração, e quando sairmos lá fora, nós pegarmos um copo de cerveja e beber, e não nos esforçarmos em mudar. Deus nunca vai nos libertar, se nós recebermos a oração aqui, e quando sairmos lá fora, nós viemos dar mau testemunho e fazer coisa errada. Deus não vai nos libertar dessa maneira. Agora, quando nós entrarmos na casa de Deus, quando nós recebermos a oração, e quando nós formos obedientes à palavra de Deus, nós vamos receber as bênçãos do Senhor, porque nós vamos estar demonstrando temor. E o que diz a palavra? Aquele que tem será acrescentado, aquele que não tem, até o que pensa que tem será tirado. Diga glória a Deus. É dessa maneira que a bênção do Senhor vai vir. O Senhor às vezes permite que o mal venha, porque nos falta temor, nos falta obediência. E quando estas coisas faltam, amados, quando eu não tenho temor, aquilo que eu tenho me é tirado. Aquele criador de porcos perdeu provavelmente tudo. E por que ele perdeu? Porque ele não teve. Aquele que tem vai ser acrescentado, mas quem não tem vai perder. Ele não teve. E aí, quando Deus me deu essa palavra, eu me lembrei, veio na minha mente direto quem? Saul. Saul foi a mesma coisa. Diz a palavra que o profeta Samuel, usado por Deus, vai dar uma ordem, amados, mas não era a ordem do homem, não. Era uma ordem vinda da parte de Deus. Saul, Deus está mandando você ir agora. Deus está mandando você pegar os teus homens e você destruir por completo Amaleque. Deus está mandando você ir, Saul, para que você venha ferir os amalequitas. É a vontade de Deus. Só que ao invés do Saul temer e obedecer, ele vai fazer a própria vontade, amado. Ele vai fazer aquilo que vai dar na telha dele.
E olha o que vai acontecer com Saul. Abra comigo o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Olha o que diz a palavra aqui, versículo de número 10. Saul vai lá e fere Amaleque. Olha o que o Saul vai fazer. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao camelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor, fui fiel. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? É como que se Samuel estivesse dizendo, né? Porventura, quando você não tinha nada, quando você não era ninguém, Saul, Deus ele não te exaltou, Deus ele não te acrescentou, Saul. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: não, que isso? Eu dei ouvidos à voz do Senhor, eu caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou. Olha a personalidade do Saul. O povo tomou, está botando a culpa no povo. Além de não assumir os próprios erros, além de não assumir as próprias falhas, está passando a responsabilidade que era dele, porque ele era o rei. Está passando a responsabilidade que era dele para o povo. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ah, Saul, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha a palavra que Deus está dando para Saul. Saul, Deus ele gosta quando nós sacrificamos para ele, claro. Deus se alegra quando vê o povo ali adorando. Só que melhor do que isso é você obedecer. Melhor do que você sacrificar de algo que é fruto do pecado, porque aquela oferta que Saul iria oferecer era o fruto do pecado, porque Deus havia mandado destruir e ele não destruiu. Melhor do que sacrificar algo que é fruto do pecado, Saul, melhor do que isso é obedecer a palavra. Melhor é obedecer do que sacrificar, Saul. Melhor é obedecer do que você quebrar pedra. Melhor é obedecer do que você ser coração duro, Saul. Versículo de número 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, portanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora pois te rogo, perdoa-me o meu pecado, volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul:
não tornarei contigo. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Está perdendo, está sendo tirado, amado. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da sua capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E aqui, diante dessa palavra, mais uma vez, a gente percebe de uma maneira muito clara o cumprimento daquilo que Jesus disse lá em Marcos 4:25. O que Jesus disse? Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você vê que enquanto Saul tinha tudo, ele estava perdendo tudo porque não tinha temor. E o Davi, que não tinha nada, vai conquistar tudo que era do Saul e ainda vai ser acrescentado mais, porque ele era um homem de temor. Glória a Deus, amados. A ponto das mulheres cantarem pelas ruas: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Por que Davi vai receber esta bênção de Deus e Saul vai perder tudo? Porque Davi tinha o mais importante, que era a obediência, que era o temor. Deus, nessa noite, amado, Ele quer te dar tudo o que você precisa. E não só o que você precisa, Ele quer acrescentar ainda mais. Você recebe? Mas Ele precisa ver temor. Ele precisa encontrar nos nossos corações a obediência. Ele precisa encontrar nos nossos corações aquilo que Ele vai encontrar em Davi. Enquanto eu viver a minha vida da mesma forma que o criador de porcos viveu, enquanto eu viver a minha vida da mesma forma que Saul viveu, eu só vou perder. Eu só vou perder, eu só vou ser tirado. Mas a partir do momento que eu temer a Deus, a partir do momento em que eu obedecer a palavra, a partir do momento em que eu tiver temor do Senhor, eu vou receber todas as bênçãos que me é de direito. Eu vou ser acrescentado. A bênção recalcada, sacudida e transbordante virá sobre a minha vida, e os meus lábios vão poder declarar que só o Senhor é Deus. Amém, amado? Você recebe esta palavra? Então toda a igreja se coloque de pé. Vamos aplaudir ao Senhor. Se coloque de pé aplaudindo. Isso. Se coloque de pé e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra. Abra a tua boca e diga glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida. Às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz.